Você está pedindo dinheiro, mas está pedindo errado. Não é que pedir seja errado, é que forma como você pede determina se você recebe. E maioria das pessoas pede de forma que garante não receber. Elas pedem com energia de mendicância, de incerteza, de esperança fraca. E o universo responde exatamente a essa energia, com negação, ou com migalhas, ou com atraso eterno. Florence Scovel. Shin não pedia assim, ela comandava. E há diferença crucial entre pedir e comandar. Diferença que transforma resultado completamente. Fique até o final, porque vou te mostrar exatamente como Florence comandava dinheiro e por que método dela funcionava enquanto pedidos normais falham consistentemente. Imagine restaurante 5 estrelas. 2 clientes entram. Primeiro se aproxima do garçom. Ele murmura, olhos baixos, voz incerta. Com licença, desculpe incomodar. Será que por acaso você teria, não sei se é possível, talvez um filé, mas só se tiver. Se não tiver, sem problemas. Garçom mal escuta. Eventualmente traz qualquer coisa, mal preparada, com atraso. Cliente aceita sem reclamar, porque ele pediu como mendigo. Segundo cliente entra. Ele faz contato visual. Ele diz com voz clara, tom firme mas cortês. Filé ao ponto com batatas assadas e salada, por favor. Garçom anota. Cozinha prepara perfeitamente. Prato vem rápido. Preparado exatamente como pedido. Por quê? Porque cliente comandou. Não com arrogância, com autoridade clara. Sua relação com o universo é exatamente assim. Se você pede como mendigo incerto, você recebe correspondentemente. Se você comanda como cliente que sabe seu direito, você recebe perfeitamente. Diferença não é no que você pede, é em como você pede. Florence Scovel Shinn trabalhava em Nova York quando o conceito de manifestação estava nascendo, e ela via confusão massiva. Pessoas pensavam que pedir significava rogar humildemente, orar como suplicante, esperar que alguma força externa decidisse se elas mereciam, e essas pessoas raramente manifestavam o que queriam, porque postura era errada desde o início. Florence ensinava diferente. Ela dizia, você não está suplicando a força externa, você está comandando lei. Lei é mecânica, não tem preferências, não julga merecimento. Lei responde a comando correto da mesma forma que eletricidade responde a interruptor. Você aperta, luz acende. Não porque você mereceu luz, mas porque você ativou o mecanismo. Manifestação é a mesma coisa. Comando correto ativa a lei. Lei produz resultado, sempre, sem exceção, sem julgamento. Então, como Florence comandava especificamente? Ela tinha estrutura de 3 elementos que transformavam pedido fraco em comando forte. Primeiro elemento, clareza absoluta. Segundo elemento, presente, não futuro. Terceiro elemento, decreto, não esperança. Vou detalhar cada um porque diferença entre elementos comuns e elementos de Florence é diferença entre falha e sucesso consistente. Clareza absoluta significa, você não pede mais dinheiro. Você especifica exatamente quanto. Você não pede uma oportunidade. Você especifica tipo exato de oportunidade. Você não pede ajuda. Você especifica forma exata de ajuda. Vagueza gera resultados vagos. Clareza gera resultados claros. Maioria das pessoas pede vagamente porque tem medo de ser específico. Medo de que se especificar e não manifestar será prova definitiva de falha. Então permanecem vagos. E vagueza permite racionalização perpétua de por que nada acontece. Florence dizia, seja específico. Arrisque clareza, porque clareza ativa a lei. Vagueza não ativa nada. Presente, não futuro significa. Você não diz eu vou ter. Você diz eu tenho. Você não diz virá, você diz está aqui, porque tempo verbal programa subconsciente. Futuro perpetuamente projeta satisfação para amanhã. E amanhã nunca chega. Você vive em eterno presente. E se presente contém projeção de satisfação para futuro, satisfação nunca se atualiza. Florence era brutal sobre isso. Fale como se já fosse realidade. Não como se fosse acontecer, como se já aconteceu. Subconsciente não distingue entre imaginação vivida e realidade experimentada. Use isso. Imagine vividamente como presente. Subconsciente aceita e trabalha para alinhar realidade externa com realidade interna já estabelecida. Decreto. Não esperança significa. Você não diz eu espero. Você diz eu decreto. Você não diz tomara. Você diz assim é. Você não questiona.
Você afirma. Esperança implica incerteza. Decreto implica certeza. E lei responde à certeza. Não porque lei se importa com sua emoção, mas porque certeza elimina contradição interna. Quando você espera, parte de você duvida. Quando você decreta, você unifica. E unificação interna é necessária para a manifestação externa. Contradição interna cancela comando. Unificação interna permite lei operar sem interferência. Deixe-me dar exemplo concreto de diferença entre pedido comum e comando de Florence. Pedido comum: querido universo, eu espero que você possa me ajudar. Eu gostaria de ter mais dinheiro. Talvez R$1.000 extras este mês seria bom, se for possível. Se você achar que eu mereço, por favor, considere meu pedido. Eu estaria muito grato. Amém. Você sente energia? Incerteza. Vagueza relativa. Projeção futura. Esperança fraca. Subserviência. Agora comando de Florence. Eu decreto agora R$1.000 adicionais entrando em minha vida este mês. Meus canais financeiros estão abertos. Dinheiro flui para mim facilmente de múltiplas direções. Isso é estabelecido em substância espiritual agora. Assim é. Diferença brutal. Clareza. R$1.000 este mês. Presente. Está estabelecido agora. Decreto. Assim é. Não tomara que seja. E ausência de súplica. Comando de lei. Não pedido à autoridade arbitrária. Agora, 3 histórias de pessoas que mudaram de pedir para comandar e transformaram resultados. Helena tinha 32 anos. Praticante de manifestação há 5 anos. Ela fazia tudo o que lia. Visualização, afirmações, quadro de visão, gratidão. Mas não manifestava. Pelo menos não consistentemente. Raramente. E pequeno. Ela não entendia por quê. Ela estava fazendo tudo certo. Ou achava que estava. Realidade era que ela estava pedindo, não comandando. Mas ela não sabia a diferença. Helena foi a workshop sobre Florence Scovel Shinn. Facilitadora pediu que participantes compartilhassem como pediam por dinheiro. Helena disse: eu visualizo tendo dinheiro. Eu agradeço antecipadamente. Eu espero com fé que venha. Facilitadora disse: você está esperando. Esperança implica dúvida. E você está usando o futuro. Que venha. Isso projeta perpetuamente para amanhã. Tente diferente. Diga: eu tenho agora. Não eu terei. Eu tenho. Helena tentou. Eu tenho R$1.000 agora? Saiu como pergunta. Facilitadora disse: não pergunta. Decreto. Eu tenho R$1.000 agora. Período. Sem dúvida vocal, sem interrogação. Helena tentou de novo. Eu tenho R$1.000 agora. Facilitadora. Melhor. Agora adicione. E agradeço pela manifestação que já ocorreu em substância espiritual. Assim é. Helena repetiu. Algo mudou. Pequeno. Mas ela sentiu. Sensação de finalização. Não de esperança aberta. Finalização. Helena começou a praticar comando em vez de pedido. Toda vez que ia fazer afirmação ou visualização, ela mudava a estrutura. Não eu vou ter. Eu tenho. Não virá. Está aqui. Não espero. Decreto. Primeira semana. Nada externo mudou. Mas Helena notou mudança interna. Menos ansiedade. Porque decretar cria fechamento. Esperançar mantém abertura ansiosa. Segunda semana. Oportunidade freelance. R$500. Terceira semana. Venda de objeto usado que estava há meses parado. R$300. Quarta semana. Reembolso inesperado. R$200. Total. R$1.000. Exatamente o que ela havia decretado. Helena ficou impressionada. Ela continuou. Decretando. Não esperando. Comandando. Não pedindo. 6 meses depois. Helena havia manifestado 3 coisas grandes que tentava há anos sem sucesso. Carro. Apartamento melhor. Renda duplicada. E reflexão dela. Diferença foi comando versus pedido. Eu estava pedindo como mendiga. Esperando a aprovação do universo. Quando mudei para comandar como rainha comandando lei, lei obedeceu. Não por magia. Por mecânica. Comando correto ativa mecanismo correto. Sempre funcionou assim. Eu apenas não sabia idioma correto para comandar. Depois temos André. André tentava manifestar parceria de negócios há 1 ano. Sem sucesso. Ele fazia visualizações, afirmações, meditações. Mas parceiro certo não aparecia. Ele estava frustrado. Começando a duvidar se manifestação funcionava realmente. Ele pensou, talvez seja para pessoas especiais. Não para mim. Ele estava prestes a desistir completamente quando leu Florence Scovel Shinn.
André percebeu o erro fundamental. Ele estava pedindo: Universo, por favor, traga parceiro perfeito para meu negócio. Eu preciso de ajuda. Não consigo sozinho. Por favor, me ajude. Ele estava operando de carência e súplica. Florence ensinava o oposto: comando de suficiência e autoridade. André reescreveu completamente. Novo comando. Meu parceiro perfeito de negócio se revela agora. Pessoa com habilidades complementares, valores alinhados e visão compartilhada está em meu caminho. Encontro está estabelecido. Assim é. Diferença? Não é pedido de ajuda. É decreto de realidade. Não é súplica. É comando de lei. E André mudou não só palavras, mas energia ao dizer. Ele dizia com finalidade, não com esperança ansiosa. 3 semanas depois, André foi a evento de networking. Conversou com pessoa que mencionou procurar parceiro para projeto similar. Conversa fluiu. Valores alinharam. Habilidades eram complementares. Dentro de mês, parceria formalizada. Tudo que André havia pedido sem sucesso por ano apareceu em 3 semanas após mudar de pedido para comando. André documentou. Erro era que eu estava pedindo ajuda como vítima impotente. O universo não ajuda vítimas. Responde a comandos. Mudei postura. Resultado mudou instantaneamente. Bem, não instantaneamente, mas incrivelmente mais rápido que ano inteiro de pedidos fracos. E então temos Beatriz. Beatriz queria viagem específica. Europa. Há 3 anos. Ela visualizava. Criava playlists, juntava fotos, fazia afirmações. Mas viagem permanecia distante. Sempre algo impedia. Dinheiro, tempo, circunstâncias. Beatriz começou a pensar que viagem era sonho impossível para ela, que talvez não fosse merecedora, ou que o universo tinha outros planos. Beatriz encontrou o livro de Florence e leu sobre comando versus pedido. Ela percebeu. Todos esses 3 anos, ela estava pedindo permissão. Será que eu posso ir para a Europa? Será que eu mereço? Será que é tempo certo? Todas perguntas. Todas postura de subserviência. Florence ensinava. Não pergunte, declare. Beatriz criou decreto novo. Minha viagem para a Europa está manifesta agora. Todos os recursos, tempo, dinheiro, circunstâncias, se alinham perfeitamente. Eu viajo em... Ela especificou data 6 meses à frente. Isso está estabelecido. Assim é. Ela disse decreto diariamente. Não com esperança, com certeza. Energia de já decidido. Primeira mudança. Beatriz começou a agir como se viagem fosse certa. Ela comprou guia. Aprendeu frases básicas em idioma. Pesquisou hotéis. Não fantasiando, planejando. Como se viagem fosse confirmada e ela estivesse se preparando. Segunda mudança. Oportunidade freelance maior apareceu. Pagaria suficiente para cobrir metade da viagem. Beatriz aceitou. Trabalhou. Dinheiro veio. Terceira mudança. Milhas de programa de fidelidade que ela não sabia que tinha, suficientes para passagem. Quarta mudança. Colega mencionou apartamento para alugar em Paris. Preço absurdamente baixo para a temporada. 6 meses depois. Data que Beatriz havia decretado. Ela estava em Paris. Viagem manifesta exatamente como decretado. E reflexão dela. 3 anos pedindo fracamente. 6 meses comandando firmemente. Diferença foi tudo. Pedido mantém realização no futuro perpétuo. Comando traz para presente. E presente é o único tempo onde manifestação ocorre. Mudei tempo verbal e energia. Viagem se manifestou. Lei funcionou. Você vê o padrão? Helena manifestando R$1.000 após mudar de esperança para decreto. André encontrando parceiro após mudar de súplica para comando. Beatriz viajando após mudar de pergunta para declaração. Todos mesma mudança fundamental. De pedir como incerto para comandar como certo. E todos mesma mudança de resultado. De nada ou pouco para manifestação completa. Porque lei responde a comando, não a súplica. Então, como você comanda especificamente? Protocolo de Florence tinha 5 componentes. Vou te dar cada um. Componente 1. Clareza cristalina. Você escreve exatamente o que você quer. Não vago. Específico. Não, mais dinheiro. R$5.000 adicionais. Não, relacionamento melhor. Relacionamento onde X, Y e Z existem. Não, trabalho novo. Posição de específica, com salário de específica em empresa, que especifica cultura desejada. Quanto mais específico, melhor. Vagueza dilui comando. Clareza concentra. Componente 2. Linguagem de presente.
Você reescreve desejo como se já fosse realidade presente. Não, eu vou ter 5.000 reais. Eu tenho 5.000 reais agora. Dinheiro está em minha conta. Eu uso com sabedoria e gratidão. Não, eu encontrarei parceiro. Meu parceiro está comigo agora. Nós compartilhamos. Descreve experiência presente. Você está treinando o subconsciente a aceitar como real presente, não possibilidade futura. Componente 3. Decreto formal. Você adiciona linguagem de decreto. Começa com eu decreto, ou assim é, ou isto está estabelecido em substância espiritual agora. Florence usava frequentemente. Isso está feito em substância espiritual e se manifesta em forma material agora. Assim é. Decreto é lacre. É finalização. É ponto final. Não é esperança aberta. É comando fechado. Componente 4. Ausência de contradição. Depois que você decreta, você não questiona. Você não diz, mas como? Você não adiciona, se for possível. Você não dilui com dúvida. Decreto é feito. Você fecha a boca sobre dúvida. Você monitora pensamentos. Toda vez que dúvida surge, você não a alimenta. Você redireciona para decreto. Está estabelecido. Assim é, repetidamente. Até dúvida enfraquecer e morrer de falta de atenção. Componente 5. Ação alinhada. Depois de decretar, você age como se realidade decretada fosse certa. Beatriz planejou viagem. André foi a evento de networking. Helena aceitou oportunidades freelance. Você não fica passivo esperando o milagre cair do céu. Você age alinhado com a realidade que você decretou. Ação demonstra crença. E crença ativa lei completamente. Protocolo de 30 dias. Dias 1 a 5. Clareza. Você escreve lista de 5 coisas que quer manifestar. Você especifica maximamente cada uma. Dias 6 a 10. Presente. Você reescreve cada item como se já fosse presente. Você pratica sentir como se já tivesse. Dias 11 a 15. Decreto. Você cria decreto formal para cada item. Você diz decretos em voz alta diariamente. Manhã e noite. Com postura física de autoridade. Dias 16 a 20. Proteção de contradição. Você monitora pensamentos. Toda contradição é imediatamente substituída por repetição de decreto. Dias 21 a 30. Ação alinhada. Você toma pelo menos uma ação diária alinhada com cada decreto. Ações que fazem sentido se realidade decretada fosse certa. Dia 31. Avaliação. Você revisa. Manifestações começaram? Sinais surgiram? Oportunidades apareceram? Você documenta. E você decide. Continuar próximos 30 com mesmos decretos ou criar novos com base em progresso. Mas crucial, você não desiste porque manifestação completa não ocorreu em 30 dias. Algumas manifestações vêm rápido, outras demoram, mas comando consistente garante manifestação eventual. Lei não falha, apenas requer persistência de comando. Florence dizia, você não está persuadindo Deus, você está ativando lei. Lei não precisa de persuasão. Lei precisa de ativação correta. E ativação correta é comando claro, presente, decretado, sem contradição, com ação alinhada. Faça isso consistentemente. Lei produz resultado. Sempre produziu. Sempre produzirá. Não por bondade, por mecânica. E ela estava certa. Verificável por qualquer pessoa disposta a testar adequadamente. Você está no final. Você tem estrutura completa. 3 elementos de comando, 5 componentes de protocolo, 30 dias de implementação, 3 histórias de prova. E única questão, você vai aplicar ou vai continuar pedindo fracamente e esperando o resultado forte? Comande. Hoje, agora. Escolha uma coisa. Especifique. Escreva como presente. Decrete formalmente. Proteja de contradição. Haja alinhado. E observe lei operar. Porque lei sempre opera. Você apenas não estava comandando corretamente. Agora você sabe. Falta apenas fazer. Faça. E comprove. Como Helena, como André, como Beatriz, como Florence, como todos que aprenderam o idioma de comando e viram o universo responder fluentemente. Comande. Agora.